Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa oficina de Moodle e hoje a gente vai falar sobre o banco de questões. Então, nessa nossa parte a gente vai falar um pouquinho sobre os bancos de questões. Qual é a função então de um banco de questões? Então, o principal motivo é para a gente manter um histórico das questões que a gente mais utiliza e assim ganhar tempo quando a gente vai bolar um questionário, o tempo e também para a gente reaproveitar as questões que são mais utilizadas, de temas que a gente mais utiliza. Ele traz uma diversificação nos seus questionários, então você consegue diversificar um questionário, fazer, por exemplo, um questionário com questões aleatórias. Então são essas opções que você ganha utilizando o banco de questões. O banco de questões você consegue fazer uma divisão por categorias. Então você consegue criar categorias de acordo com algum assunto que você trabalha na sua disciplina. E também você consegue trabalhar através do contexto da questão. O contexto que o Moodle trabalha para o banco de questões, ele é dividido igual a gente distribui as disciplinas do nosso campus. Então vai ter um contexto que é o contexto Campo Mourão, um contexto técnico integrado, primeiro ano, e a disciplina. E você consegue fazer contextos dentro do curso ainda, por exemplo, o tópico 1 ou a atividade que está dentro do tópico 1, que está dentro do segundo ano, do técnico integrado, do técnico Campo Mourão. Então você consegue criar essa árvore de contexto dentro do seu banco de questões do mundo. A gente vai entender bem isso quando a gente estiver trabalhando lá na parte prática do nosso curso. A grande vantagem da utilização de banco de questões é para você utilizar no seu questionário. Então, quando você vai criar um questionário, você tem a opção de criar uma nova questão para adicionar no questionário, utilizar uma questão já cadastrada do banco de questões, ou então colocar uma pergunta aleatória, de acordo com algum critério que você escolha. Então, você pode criar uma categoria ou uma tag, ou um assunto específico, e você falar que quer uma questão daquela subcategoria. E o Moodle vai fazer um sorteio, vai encontrar uma questão que seja mais adequada e vai adicionar no questionário para você. Inclusive, ele consegue colocar perguntas diferentes para cada aluno. Então, essa é a vantagem que você ganha quando você utiliza um banco de questões para elaborar o questionário. Então, vamos para a prática. Na nossa prática, a gente primeiro vai ver como se cria e como estão organizadas as categorias dentro do banco de questões. Depois a gente vai cadastrar uma questão. Depois a gente vai trabalhar com um questionário. Então a gente vai criar um questionário utilizando o banco de questões e também utilizando algumas perguntas aleatórias. Então a gente está aqui no nosso curso, o curso Simpsons. Para a gente poder acessar o banco de questões, a gente precisa vir no cantinho aqui embaixo. Então a gente tem a opção Banco de Questões. Ao que você entra no banco de questões, você se depara com 4 opções. O primeiro é questionário, categorias, importação e exportações. Na sequência, você vê aqui uma descrição das subcategorias que você tem dentro do seu Moodle. Então, aqui no meu caso, eu tenho padrão para os Simpsons e eu tenho mais 2 disciplinas aqui que eu tenho acesso. Então, elas aparecem para mim. Então, se você tiver acesso a mais disciplinas, elas também vão aparecer aqui para vocês. No meu caso, eu tenho acesso aos Simpsons, as questões dos Simpsons, mais 2 aqui nesse padrão, que foi um que eu criei há um tempo atrás, e também eu estou com acesso a essa disciplina aqui. E observem que ele vai criando esse top aqui. Então, o que significa? Que você está um nível acima no contexto. Então, por exemplo, o nosso curso Simpsons, ele está dentro, na hierarquia do Moodle da UTF, está dentro de capacitação, e o curso está aqui, os Simpsons. Então está aqui o curso, os Simpsons. Então, se você olhar na nossa categoria, então ele está dentro de capacitação, e está dentro de Moodle, e está dentro de Campo Mourão. Então por isso que apresenta 2 tops aqui, top, top. Então se você tivesse dentro de, por exemplo, aqui, dentro de Campo Mourão, que está dentro de graduação, que está dentro de engenharia ambiental, está dentro de 7º período, então ele faria todo esse caminho. Então você teria um top que seria o 7º período, outro que seria engenharia ambiental, graduação, Campo Mourão e assim por diante. Então ele vai criando esses padrões aqui de contexto. Aqui embaixo eu tenho uma opção para pesquisar por tag, né? Você pode cadastrar tags, depois eu vou mostrar para vocês. Você tem a opção aqui de mostrar textos
das questões. Então, se você tiver muitas questões, você estiver procurando uma coisa bem específica, se você clicar, ele vai mostrar os textos das questões. Então, às vezes facilita um pouco para você fazer a busca. Ele também tem a opção aqui para mostrar, nas opções de pesquisa, para mostrar questões de subcategorias, que eu já vou mostrar para vocês como é que cria as categorias. Então aqui eu tenho as questões que eu já cadastrei no meu banco de questões. E agora eu vou cadastrar mais uma questão para vocês, só para vocês verem como que funciona o cadastro. Então tem aqui a opção criar uma nova questão, eu vou clicar aqui. A questão que eu vou cadastrar para vocês é de múltipla escolha. Eu vou adicionar. Eu vou colocar aqui um nome para a questão, não é o que vai aparecer na questão, é um nome só para você se organizar. Então vai ser questão 09, eu tenho ali já do 1 até a 08 e essa aqui vai ser a questão 09. Aqui eu tenho aonde que ela vai ficar, ela vai ficar dentro de Os Simpsons. Essa opção aqui vai ficar um pouco melhor para vocês entenderem daqui a pouquinho quando eu começar a criar categorias. Então o texto da questão, eu vou perguntar qual desses personagens faz parte da família Simpson. Eu vou pular toda essa parte aqui de feedback, que não é a opção, não é a intenção agora. Vai ser uma questão de múltiplas respostas. Então eu vou ter aqui a opção do Homer. Vou colocar aqui um outro Bart. Eu vou colocar aqui o Ned, que é o vizinho, então ele não faz parte. E para tanto Homer, eu vou colocar aqui uma opção de 50% da nota, para Bart 50%, e se eu marcar aqui o Ned, eu vou ter uma punição de 33%, né? Porque eu errei um terço da questão se eu marcar essa. Então, eu fiz aqui a distribuição, bem simples. Aqui eu tenho opções de tag, eu vou cadastrar aqui uma tag, que eu tô falando que aqui nessa questão fala de família, fala também de personagens, fala do Homer, fala do Bart e fala do Ned. Então eu coloquei algumas tags só para facilitar depois quando a gente estiver pesquisando. Salvar mudanças. Ele está dando uma opção aqui que não está somando 100%, então... Ah, tá, claro. Aqui ele tem que somar 50%, aqui ele tem que somar 50% e aqui ele tem que, se eu errar, eu vou subtrair 33%, né? Agora sim. Salvar mudanças. Tá aqui a questão 09 cadastrada. Ele está cortando aqui porque eu coloquei muitas tags, né? Enfim, então agora a partir de agora essa questão já faz parte da minha categoria, já faz parte do meu banco de questões. O próximo passo que a gente tem aqui é como é que a gente faz a divisão em categorias. Eu vou aqui em categorias e aqui eu tenho a subdivisão, ó, parte top, que eu já expliquei para você, aquela disciplina que eu tenho acesso com algumas questões, o padrão Paramount, que é uma outra disciplina que eu também tenho acesso, e aqui a nossa disciplina dos Simpsons. Então, se eu clicar aqui, ele vai voltar na página anterior e mostrar as 9 questões deste curso. Mas eu vou voltar em categoria. E o que eu vou fazer vai ser criar uma subcategoria dentro de Os Simpsons, que vai ser uma categoria só para personagens. Observe que eu vou criar ela dentro de Os Simpsons, então a categoria pai dela vai ser Simpsons e personagens vai estar dentro de Simpsons. Então eu vou adicionar a categoria. E agora tem personagens com 0 aqui. Eu vou criar mais uma categoria chamada História, também vai estar dentro do padrão Os Simpsons. E eu vou criar mais uma categoria dentro de personagens que vai se chamar Bart. Então, todas as questões sobre Bart eu vou colocar aqui dentro. Então, observe que eu tenho categoria História, Personagens e Bart. Okay? Nenhuma delas tem nenhuma questão cadastrada. O que eu vou fazer agora vai ser adicionar questões nessas categorias. Então, eu vou voltar aqui no questionário. Está em personagens, não tem nenhuma. Eu vou voltar aqui, padrão Simpsons. E eu tenho aqui a opção de editar. Se eu clicar aqui em editar, ele tem editar questão. Eu posso duplicar essa questão para fazer um gerenciamento melhor.
Eu tenho aqui o controle dos marcadores, que são esses marcadores que eu fiz aqui. Eu tenho a pré-visualização da questão, então eu posso clicar aqui e ver a questão que eu cadastrei. E eu tenho também a opção de excluir e de exportar ela no modelo de XML. Então o que eu quero fazer é editar essa questão e eu vou colocar ela dentro da categoria BART. Então eu desmarco aqui e eu coloco dentro da categoria BART. Então só isso que eu quero fazer. Clicar em salvar mudanças. E agora dentro de BART eu tenho a questão 05. Então, se eu voltar aqui em categorias, agora dentro de BART eu tenho uma questão. Eu vou voltar para o meu questionário. Vou exibir todas as questões de Simpsons. Então agora eu tenho 8. Se eu deixar essa opção aqui marcada, mostrar também as questões de subcategorias, observe que ele mostra aquela questão da categoria BART, que é a questão 05. Se eu desmarcar essa opção, a questão 05 já não está mais aqui. Então é importante eu trabalhar com todas, né? Então eu vou deixar sempre marcada essa opção, porque vai me mostrar todas as questões dos Simpsons. Eu tenho mais uma questão que eu acabei de cadastrar agora há pouco, que também fala sobre o BART. Então eu vou deixar ela também na categoria BART. Agora eu tenho duas questões na categoria BART. Vou retornar para visualizar todos os Simpsons. Eu vou entrar numa outra questão qualquer, editar questão. Por exemplo, essa questão, quem foi o criador de The Simpsons, eu vou mudar ela para a categoria História. Vou colocar uma tag aqui, História. E salvar mudanças. Observe que essas tags elas ajudam bastante a gente na hora de tentar identificar questões. Eu vou entrar aqui na questão 4, eu não lembro o que ela fala, eu vou só pré-visualizar primeiro. Ela é uma questão sobre personagens, fala sobre a Marge, mas não fala sobre o Bart, então eu vou editar essa questão e vou colocar dentro da categoria personagens. Vou taguear aqui a Marge e salvo. Observe dentro de personagens eu tenho as questões que estão para o Bart e a questão da Marge. Se eu desmarcar essa opção, ela vai mostrar só a questão da Marge. Então tá aí. Então a função das categorias é você fazer uma subdivisão das suas questões. Eu vou criar mais uma categoria aqui chamada Marge, só para vocês entenderem. Ela está dentro de personagens também. Eu vou adicionar essa categoria, eu vou em questões e eu vou adicionar essa questão da Marge dentro de Marge. Agora em categoria, eu volto a ter nenhuma questão em personagem, eu tenho uma em Marge e duas em Bart. O que eu vou fazer agora vai ser deletar essa categoria Marge. Sempre quando eu deleto uma categoria que tem alguma questão, ela me dá essa opção. A categoria Margem contém uma questão. Algumas das questões podem ser questões ocultas ou questões aleatórias que ainda estão em uso. Então ele quer saber o que eu faço com essas questões que estão dentro de Margem. Então o que eu vou fazer vai ser voltar ela para personagens. Só para vocês verem que deletar uma categoria não deleta as questões que estão dentro dela. Mas é muito importante você tomar cuidado para colocar essas questões no lugar correto. Então, tá aqui. As minhas categorias já estão distribuídas da forma que eu queria. Aqui você pode criar outras categorias com todos os personagens. Depois eu vou mostrar para vocês como que você usa essas categorias. Então, no próximo passo que eu quero mostrar para vocês é a importação e a exportação. Eu vou primeiro entrar aqui em exportação. Eu vou mostrar para vocês que existem alguns formatos que você exporta o arquivo, ou seja, que você transforma esse arquivo aqui em um arquivo externo para ser feito o download, para você reaproveitar depois. Então, eu tenho vários formatos aqui que o Moodle me oferece. O formato mais comum que o pessoal tem usado para o Moodle é o Moodle XML. Nessa parte de baixo, eu tenho que escolher qual a categoria que eu quero exportar. Então, se eu clicar aqui em padrão para os Simpsons, temos aqui 5 questões e eu vou exportar essas questões.
A partir do momento que eu clico, ele avisa que meu download vai ser executado, e aqui embaixo ele fez o download das questões. Então, se eu quiser reaproveitar essas questões, eu vou entrar aqui no outro curso que eu tenho, é o Simpsons 2, é uma cópia bem parecida da anterior. Eu vou aqui no banco de questões, observe que eu tenho só uma questão cadastrada aqui. Quando eu entro no contexto eu tenho acesso àquelas outras, mas eu só tenho uma questão cadastrada. E eu vou vir aqui em importação. Então, para importação, eu quero no formato mudo XML, que foi o mesmo que eu utilizei. Eu vou escolher o arquivo, escolher o ficheiro. Lá na minha pasta de downloads, eu tenho o questionário. Então, já está feito o envio do questionário. Eu vou clicar na opção de importar e ele já faz o processamento das questões. Então, uma dissertação, faça a correspondência. Então, estão todas as questões que estavam dentro daquela categoria dos Simpsons. E observe que ele trouxe todas as que estavam dentro lá, inclusive aquelas de personagens e o que estava dentro do Bart. Eu vou clicar em continuar e todas as questões estão aqui, inclusive as categorias. Agora, nesse curso, eu tenho as mesmas questões que eu tinha no outro banco de questões. Uma outra maneira que você pode modificar qual categoria que uma questão pertence, você pode utilizar aqui embaixo. Então, eu vou marcar aqui para mostrar o texto da questão. E eu observo que essa questão aqui, ela fala sobre a história. Então, eu vou marcar ela. E eu vou mudar qual a categoria que ela pertence. Então, eu posso vir aqui e colocar ela em história. Então, eu vou mover para... E pronto, agora essa categoria 6 ela faz parte de história. Se eu quiser retornar ela lá para a parte de os Simpsons geral, é só eu clicar aqui e mover para os Simpsons. Eu vou voltar aqui e agora... Então agora eu quero mostrar para vocês como que vocês usam as questões de um banco dentro de um questionário. Então a primeira coisa eu vim aqui em ativar a edição e aqui no tópico, pode ser no tópico 1, no tópico 2 de personagens eu vou adicionar uma atividade. E essa atividade é do tipo questionário. Tá aqui o questionário, eu vou adicionar. Não é o foco do nosso curso ensinar como que cria o questionário. Então tem várias opções aqui que vocês podem pesquisar como que funciona. Eu vou aqui colocar só o que é obrigatório, que é o título, questionário 01. Eu vou aqui em salvar e mostrar. Como eu não tenho nenhuma questão cadastrada nesse questionário ainda, então ele me dá essa informação que eu não tenho questões. Então eu preciso editar esse questionário. Se essa opção não estiver mostrando para vocês, vocês podem vir aqui embaixo em editar questionário, o resultado é o mesmo. Então agora eu tenho as opções do questionário, de nota e de seleção, e eu tenho aqui a opção de adicionar. Aqui eu vou adicionar as questões. Então eu posso criar uma nova questão, então ele vai abrir aquela página de cadastro de questões, só para vocês visualizarem. Aqui tem as questões possíveis de serem cadastradas, e eu tenho aqui também a opção de cadastrar uma questão do banco de questões. Então ele vai me mostrar todas as questões do banco. Eu tenho as opções aqui de busca por categorias. E eu tenho aqui as opções de busca por tag. Então eu posso pegar, por exemplo, as questões da tag Bart ou as questões da tag Meg. Então, neste caso, ele vai fazendo uma sobreposição, só o que tem Meg e o que tem Bart. Então eu posso pegar aqui que tem Meg e tem Ned. Não tem nenhuma que tenha Meg e Ned ao mesmo tempo, mas se eu tirar da Meg, já aparece aqui que tem o Ned. Então ele faz uma sobreposição de tags. Então quanto mais tags eu cadastrar no meu curso, mais fácil eu encontro as questões que estão relacionadas àquele assunto. Então no seu dia a dia você pode colocar tags de vários assuntos, né? De acordo com a sua disciplina. Quanto mais tagueada tiver a sua questão, mais fácil você consegue trabalhar com elas dentro do Moodle. Aqui eu estou marcando a opção de questões de subcategorias, senão ele não estaria marcando, não estaria aparecendo as questões
do BART e de personagens. Então eu vou adicionar uma questão qualquer aqui. Pode ser essa aqui de baixo, nome completo aqui quando estreou, e vou adicionar. Então a questão 1 já tá disponível aqui no questionário. Agora eu vou adicionar mais questões aleatórias, só para vocês verem como funciona. Então aqui eu tenho todas as questões possíveis e eu consigo fazer um trabalho. Aqui não está mostrando as subcategorias, porque não está marcado, agora está mostrando todas as subcategorias. Então eu quero uma questão de BART, por exemplo, então ele vai sortear uma das duas. Então eu vou adicionar. Então aqui está dizendo que vai ter uma questão aleatória sobre o BART. Eu vou adicionar mais uma questão aleatória. Que vai ser sobre os Simpsons. Dessas outras questões, vai ter mais uma sobre os Simpsons. Então ele não vai incluir subcategoria nesse caso. Eu poderia fazer uma busca por tag, por exemplo. Eu poderia escolher a questão de tags também, se eu quisesse, mas não é a minha intenção. Então eu vou pegar mais duas questões para o meu questionário, que vão estar no meu banco de questões dessas outras, dessas 5 que não estão na categoria de personagens. Então eu vou adicionar as questões aleatórias e apareceu mais duas questões. Então eu tenho uma questão que está dentro de BART ou subcategorias e mais duas que estão ali na parte de Simpsons sem nenhuma subcategoria. Então aqui eu consegui cadastrar 4 questões e eu não sei exatamente quais das questões que vão ser sorteadas para cada aluno. Aqui eu tenho as opções de nota máxima, como eu tenho 4 questões cada uma valendo 1, eu vou colocar o questionário valendo 4 só para ficar redondinho. E agora eu vou voltar aqui no questionário. Vou fazer uma pré-visualização. Observem que ele colocou essa primeira questão, que foi aquela que eu cadastrei, né, direto. Então essa aqui ela vai estar em todos os questionários. A questão número 2 vai ser uma do BART, que tem o BART, né? Então está aqui o BART. Ó. A questão 3 ou a 4 é uma questão que foi sorteada aleatoriamente no meu banco. Se eu clicar aqui em iniciar uma nova visualização, observe que a questão é a mesma, né, que eu já cadastrei, eu deixei ela fixa. A questão 2 é uma outra do BART, acabou que deu a mesma, mas poderia ser a outra, eu só tenho 2 questões do BART, né? A questão 3 já deu uma outra, e a 4 também sorteou outra. Cada nova visualização que eu abro aqui, ele vai fazer um sorteio. Então observem que ele gerou questões diferentes em cada uma das visualizações. Então é assim que você cria um questionário aleatório e você usa as questões do banco de questões. Então voltando aqui na minha página, o questionário está aqui embaixo, questionário 01. Então é assim que eu crio os questionários de forma dinâmica dentro do Moodle. Então os questionários, o banco de questões, ele é bem útil para quem quiser utilizar. Ele facilita bastante. Quanto mais tags você colocar nas suas questões, mais fácil vai ser para você identificar essas questões depois. Tomar bastante cuidado com a questão de letra maiúscula e minúscula nas tags, né? Às vezes você usa sempre um padrão de colocar sempre maiúscula, sempre minúscula, que às vezes ele dá alguma diferença ali na hora da busca. Questões de termos que você pode digitar de forma errada ali, pode ser que dê algum problema depois para você, mas é só tomar bastante cuidado com essa parte. A categorização também é bem interessante. Quanto mais você dividir em categorias, você consegue mais dinamismo para você trabalhar no seu formulário. Então, o banco de questões ele é bem interessante, você pode usar sempre que precisar. A questão de importação e exportação entre uma disciplina e outra, ou você pode subir a categoria ali para deixar ela disponível em todos os seus cursos de engenharia ou de tecnologia, por exemplo. E eu acho que ela vai ser bem útil aí para quem quiser trabalhar os questionários de uma forma um pouquinho mais dinâmica ali dentro do Moodle. Se alguém tiver alguma dúvida, uma crítica ou algumas sugestões sobre essa parte, já sabe onde me encontrar, ali no Moodle ou através do meu e-mail. Tudo bem? Abraço e até o próximo vídeo.